Olá a todos. 26 de abril, domingo. Em Kiev são 11h38 da manhã. O Bitcoin está sendo negociado a 78.164 dólares. Se você assistiu ao vídeo de ontem no YouTube, eu mencionei que temos um fechamento da CME de sexta por volta de 78.100, e essa zona é um ímã. Então ontem era um ímã vindo de cima, agora é um ímã vindo de baixo, mas estamos mais ou menos nessa área. Portanto, podemos dizer que o Bitcoin está sendo negociado em uma zona de equilíbrio, certo? Agora vamos prestar atenção a alguns pontos muito importantes. Voltaremos a eles mais tarde. Primeiro ponto: os candles de 12 horas. Vejam quantos alvos de baixa foram perdidos. Isso sugere que é bem provável que o Bitcoin vá para essa área, que é uma faixa de 76 mil dólares até 67 em breve. Mas ao mesmo tempo, vemos que não há condição de sobrecompra aqui. Lembrando que o indicador de baixo mostra níveis de sobrecompra ou sobrevenda e já está lá nos candles de uma hora. Há um forte sinal de sobrecompra bem aqui. Isso significa que o crescimento não está descartado, mas o mais provável é que esse crescimento, não seja muito forte. Especialmente no gráfico de 15 minutos, como estou marcando aqui, temos um alvo de baixa em torno de 77.800 dólares. Então acho que vamos recuar para algum lugar por ali agora, e falaremos sobre o que acontece depois disso em um momento. Novamente, no gráfico de 4 horas, como podem ver, também há alvos de baixa perdidos, o mais próximo sendo em torno de 74.700 dólares. Agora vamos começar com os candles diários. Notamos que temos alvos de baixa nas 12 horas e alvos perdidos nas 4 horas. Não há condição de sobrecompra ou sobrevenda em lugar nenhum, exceto nos candles de uma hora. Então, localmente, um movimento em direção a 77.800 parece provável. E agora vamos mudar para os candles mensais. Vamos expandi-los para a tela cheia. O que vemos aqui? Primeiro de tudo, vemos uma forte condição de sobrevenda. Por si só, não é garantia de reversão, mas se tivermos um rompimento nesse indicador e se eu der zoom, verão que ele fez isso. Mas o mês ainda não fechou. É importante como e onde o candle de abril fecha. Se o candle de abril fechar engolfando aquele grande candle vermelho de fevereiro, tecnicamente teremos uma reversão, pelo menos localmente, visando a base do candle de janeiro em 87.500 dólares. Se não tivermos um engolfo do candle de fevereiro, podemos assumir logicamente que vimos a correção máxima de alta, ou melhor, o Bitcoin viu. Pode haver outro pico, talvez um pavio em maio, certo? Mas seguido por uma queda em direção à média móvel de 50 meses em torno de 58.740 dólares. O que é 58.740? Este é o fechamento mais alto em março de 2021, após o qual seguiu uma correção muito profunda, certo? Depois houve um falso rompimento desse nível, e continuou caindo ainda mais. Por enquanto, eu não sei. Não tenho preferência se vai subir mais ou descer mais. Mas olhando para o mercado de ações, o crescimento do Bitcoin não parece muito provável. Mas o nível de 87,5 a 88 mil dólares é claramente visível como um alvo de crescimento nas velas semanais. Vamos mudar para elas. Nas mensais, precisamos esperar o fechamento da vela de abril. Vamos limpar o que estávamos olhando aqui. Passando para as velas semanais, vamos expandir o gráfico. O que vemos aqui? A vela mais importante no período semanal é a vela de 2 de fevereiro, porque atingiu uma nova mínima anual. Nenhuma das outras velas atingiu uma nova mínima. Consequentemente, o engolfo desta vela semanal de 2 de fevereiro, que estamos engolfando agora, embora faltem 15 horas para o fechamento semanal. Se a engolfarmos, um alvo de crescimento aparece automaticamente na área da base da vela vermelha da semana anterior, que é cerca de 87 mil dólares, e a média de 100 semanas está bem ali em 87.700. Portanto, alinha-se muito bem com o crescimento nas velas mensais em direção à base da vela de janeiro. Então, na verdade, parece muito bom e não contradiz, digamos, o declínio global, certo? Nosso indicador de sobrecompra e sobrevenda mostra um impulso positivo aqui, o que também apoia o crescimento. E ainda não há um único motivo para vender. Pelo contrário, estão surgindo motivos para comprar. Agora vamos voltar às velas mensais e mostrarei o que pode acontecer com esses alvos nos gráficos de 12 e 4 horas.
Vamos supor que a vela mensal de abril engolfe a vela de declínio de fevereiro, porque só assim teremos motivos sólidos e de qualidade para o crescimento em direção a 87 ou 88 mil dólares. Vimos esse engolfo no final de abril, mas depois passamos a atingir os alvos de baixa nos gráficos de 12 e 4 horas. Agora veja onde está o ponto médio da vela de abril. 73 mil dólares, certo? Portanto, é uma correção perfeitamente normal antes de continuar o crescimento para atingir o meio da vela de abril e depois seguir para 87 mil dólares. Agora vamos ver o que 73 mil dólares representam. 73 mil dólares é a zona dos alvos amarelos mais próximos. Estes são fortes alvos de baixa. Ali. E esta zona nas velas diárias, expandindo o gráfico diário, é daquela vela vermelha gigante em 5 de fevereiro, após a qual vimos uma mínima de 60 mil dólares. Mas o dia já fechou com uma vela verde. Portanto, o engolfo desta vela de baixa, certo, sinalizou efetivamente uma reversão de tendência nas velas diárias. Olha, bem aqui, digamos que houve uma tentativa de rompimento, mas acabou sendo um falso rompimento. Caiu significativamente mais baixo. A segunda tentativa de rompimento, marquei um pouco errado porque não foi bem uma tentativa, apenas tocamos nesta vela com as sombras. Deixe-me marcá-la com um visto assim mais uma vez. Apenas as sombras estavam cutucando aqui, e aqui foi um falso rompimento, mas depois caiu muito, e a segunda tentativa de rompimento foi bem sucedida. Isso aconteceu em 13 de abril, mas não voltamos a esse nível de 73.165. E deixe-me lembrá-los, este é o ponto médio do corpo da vela de abril. E, consequentemente, se estivermos indo para 87 ou 88 mil dólares, que é perto da média móvel de 200 dias, é lógico ver um movimento como este aqui embaixo e depois lá em cima para atingir os alvos nos gráficos de 4 e 12 horas e depois continuar subindo. Por outro lado, eu não sei o que o mercado fará. Ninguém sabe. Mas a análise técnica sugere que é muito sensato esperar pelo fechamento da vela semanal, esperar por uma condição de sobrecompra sincronizada em prazos adjacentes, de preferência os mais altos. Então veja, temos um estado de sobrecompra nas velas de 1 hora, mas não nas de 15 minutos, nem nas velas de 4 ou 12 horas, o que significa que, é apenas um sinal de sobrecompra isolado. O que precisamos é, digamos, que as velas diárias e de 12 horas estejam sobrecompradas ou as de 4 e 12 horas. Isso é para entender se o mercado está pronto para cair para a área de 73 mil dólares, onde se abriu engolfar a vela de fevereiro, buscaremos um ponto de entrada de compra. Por enquanto, sugiro esperar primeiro pelo fechamento semanal e depois pelo fechamento mensal. Mas, na minha opinião, as chances de chegar a 87 ou 88 mil dólares parecem bem realistas, mas apenas após uma queda em direção a 73 mil. Inscreva-se no canal. Mandando abraços e beijos. Até a próxima.